a minha mãe, né, quando ela viu que eu me converti, ela me apresentou o Benihim. Então, tinha um canal de televisão que ele apresentava o programa dele diário, This is Your Day for a Miracle. E aí eu comecei a assistir, né, e aí fiquei sabendo que ele estava indo para a Flórida, e minha mãe decidiu me levar lá. Quando eu cheguei lá, eu nunca tinha visto, né, um estádio para ouvir um pastor pregar. Eu falei, isso é uma loucura, né? E realmente o estádio lotado para ver o Benihim e aquela coisa toda. E para mim, aquilo foi o ápice, assim, quando eu falei, cara, o evangelho é isso que eu quero ver estádios cheios, eu quero ver milagres, e se Jesus cura, eu sempre tive essa compaixão, né? Meu pai é médico, de pessoas enfermas, eu falei, cara, é isso. Então eu me encontrei, quando eu encontrei o Benihim, encontrei os programas de televisão, encontrei os estádios cheios, pessoas sendo curadas. E aí, uma das cruzadas que eu fui, eu lembro que eu fui com um propósito. Eu falei, lá na cruzada do Benihim, eles tinham uma seção de cadeirantes. Né? Então não eu ficava nem na frente, nem muito atrás. Então eu falei, eu vou sentar na frente. Eu ficava meio de lado assim, no estádio, e eu fiquei, aquele estádio de basquete americano que é coberto, a arena, e eu fiquei de frente para os cadeirantes. Para ver o que ia acontecer ali já. Ai, cara, não sei nem te explicar a sensação. Eu via eles levantando, andando, eles chorando, a família chorando, a família se jogando no chão de alegria e rolando sem saber como expressar a alegria. E eu vi aquilo. Aí eu fui ficando mais apaixonado por milagres, né? E aí com 16 anos, nessa mesma época, eu fui numa vigília que um casal brasileiro organizou lá perto de Boca Raton. E eles convidaram uma americana para pregar. Eu lembro até hoje, a americana, ela tinha uma Bíblia meia com brilho assim, como essa aqui, e já era uma senhora. Ela devia ter uns quase 70 anos. E ela levava uma toalhinha. E eu lembro exatamente a hora que ela entrou, passou do meu lado, eu sempre sentei na frente. Eu tenho até uma história engraçada depois. Eu ia na Assembleia de Deus Brasileira lá. E eu ia de short e sentava na frente. Oh, Jesus. E ninguém me repreendia. É um desafio, graças a Deus. né? É um desafio. O pastor foi sábio, né? 15 aninhos. E aí ela passou, eu estava sentado na primeira fileira, ela passou do meu lado. E aí ela estava se preparando. Depois entrou uma mulher cega. Eu vi ela sendo guiada por outra, uma brasileira cega, que morava nos Estados Unidos. E ela sentou lá atrás. E aí, no meio da vigília, aquela senhora que estava pregando, aquela americana, uma mulher de Deus incrível, eu esqueci o nome dela, já estou pesquisando de tudo para tentar achar ela de novo, e aí ela chamou aquela mulher cega. E eu estava, era um lugar pequeno, não era uma igreja, é uma igreja brasileira lá pequena. A mulher cega veio, a senhora com a Bíblia, com aquela toalhinha, pôs a mão nos olhos dela, com a toalha, não lembro exatamente se foi a mão com a toalha, e disse, seja curada em nome de Jesus, dessa distância. E ela foi curada na minha frente, aquela cega. Dessa distância, assim. Eu vi a cega chegando, eu vi ela enxergar na minha frente. E eu fiquei louco. Eu falei, se isso existe, é isso que eu quero para minha vida. E quando aquela americana terminou de orar por aquela cega, ela olhou para mim e falou, agora é com você. E eu fiquei assustado. Falou, mas eu enxergo. Aí ela disse, eu tenho uma profecia para você. Aí ela me deu uma profecia que foi a seguinte, ela disse, eu estou vendo o número 17 no teu pescoço. Ela, quantos anos você tem? Eu falei, 16. Ela disse, no teu aniversário, 17 anos, vai começar o teu ministério. Eu falei, tudo bem, eu tinha 16. E ela disse, eu não vou morrer sem eu te ver na televisão. Profecia dela. E outra que ela falou que Deus ia me levar de volta para o Brasil, que eu nem aceitei na época. Falei, vou ao Brasil de novo, tal. Isso tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, fazia 2 anos, 1 ano e meio. No meu aniversário de 17 anos, eu estava fazendo um culto, era culto na minha casa, eu fazia culto no lar. Deu mais de 50 pessoas na minha casa, em Boca Raton. Eu lembro até hoje o nome da rua, Weeping Willow Trail 17576. Fiz até um vídeo lá esses dias que eu passei lá. O Lucas foi comigo, né? A gente fez contando a história, né? E aí, como que eu fazia? Eu ficava orando no quarto até minha irmã fazia o louvor.
Uhum. Quando eu via que todo mundo estava no louvor, eu saía do quarto, porque eu não gostava de ficar conversando com as pessoas antes de eu pregar. Sim. Gostava de ficar na minha, ficava no quarto orando, concentrado, meditando, orando. Aí eu só saía quando o louvor já tinha começado. Uhum. Então eu apareci, o louvor tinha começado, e tinha uma mulher sentada. Não conhecia quem era, e era o dia do meu aniversário de 17 anos. Eu já tinha esquecido aquela profecia. Uhum. E era culto. E o Senhor falou, toca naquela mulher. Eu sentia Deus me empurrando para isso. Eu falei, eu vou ter que ir lá. Aí eu coloquei a mão no ombro dela, falei, olha, eu vou orar por você, Deus mandou orar por você. 16 anos, não sabia muito o que fazer. E eu só disse, seja curada em nome de Jesus. Ela deu um pulo e começou a gritar. Ah, eu tô sentindo um fogo nas minhas costas e tal. Eu tô curada, mas eu não sabia o que tinha acontecido. Bom, resumindo, o nome dela é Vanderlei, ela é missionária Vanderlei, ela mora, acho que agora ela mora no Texas. Tenho contato dela ainda. Ela chegou na minha casa carregada pelo marido e pelo filho. Ela não andava. Ela podia andar, ela tinha movimento das pernas, mas ela sentia tanta dor na coluna, porque ela tinha quebrado a coluna numa escada. Ela caiu numa escada, bateu o osso da coluna e esfarelou o osso da coluna. Então ela não tinha apoio. O médico falou, você tem que estar numa cadeira de roda. Ela disse, eu rejeito, eu nunca vou estar numa cadeira de roda. Eu prefiro que meu marido me carregue, que alguém me carregue, eu não vou ficar numa cadeira de roda. E ela sentou naquele dia na minha casa. Eu não sabia como, porque como eu ficava no quarto, eu não via ela chegando. Sim. Mas Deus falou, ora por ela. E aí ela começou a gritar e chorar e aquela coisa toda, e eu tô curada. E eu não estava entendendo nada, aí ela explicou o que tinha acontecido. Resultado, ela voltou no médico, fez o exame, e ela tem as duas radiografias, uma com o disco da coluna igual farelo, e o outro com o disco da coluna novo. 100%. Se criou um novo disco da coluna. Meu Deus. Missionária Vanderleia. Lá na Flórida, todo mundo conhece ela, no Texas também. E você não sentiu nada na hora? Você só falou, declarou, mas não, você sentiu senti nada. Alguma coisa? Não, eu só senti, vai e põe a mão nela. Depois disso, quando o culto estava acabando, o Espírito Santo me fez lembrar. Lembra da profecia? Era meu aniversário de 17 anos. E aí estava começando o meu ministério. Uau. Aí eu descobri, falei, então Deus tem um ministério relacionado com curas na minha vida. E aí, uns meses depois, quando eu organizei numa igreja americana, a igreja Boca First Assembly of God, que agora é a Church of All Nations. Quem é de Boca Raton conhece, pastor Mark Boykin. Eu consegui, milagrosamente, um espaço, acho que numa sexta, num sábado, para organizar o primeiro evento de milagres lá, chamou Miracle Stream. Eu tenho até hoje o cartaz que eu fiz, e foi extraordinário. E eu seguia, eu ia no Benihim, eu tinha muita sede, né? E naquela época, com 17 anos, eu já jejuava 21 dias, jejuava 40 dias, eu me trancava 7, 8 horas por dia de oração. Eu fiquei louco, eu queria só saber de Jesus, eu não queria saber de mais nada. O jejum você fazia o jejum de Daniel ou jejum só de água? Eu fiz 10 dias só na água, 21 dias de Daniel e fiz 40 dias só de Daniel. Eu fiz, na verdade, 101 dias num ano só de Daniel. Fiquei bem magrinho, tem umas fotos minhas. Por incrível que pareça, eu já fui bem magrinho. E ali Deus começou a operar. E as pessoas chegavam na minha casa, na Flórida, de todo lado. Vinha de Orlando, de Miami. E eu perguntava, mas por que vocês vêm de tão longe? Na minha cabeça ainda, eu achava que todas as igrejas tinha aquilo. Mas nós não víamos para um avivamento. Eu falei, mas que avivamento? Vai para a tua igreja. Não tem nada a ver, você mora em Miami, você mora em Orlando. Mas é que eu era novo convertido ainda, né? E aí... As coisas foram falando, né? Com 17 anos eu já entrei no seminário bíblico, eu fui o mais jovem. Eu ia para o high school e à noite eu estudava no seminário bíblico. No último ano eu era senior no high school e à noite eu ia para o seminário bíblico. Me formei e com 20 anos, morando na Flórida, o Senhor falou comigo para me mudar para a Espanha. Do nada. Do nada? Karina, do nada, como se eu falasse para você, vai para a Bulgária agora. Entendi. Nada a ver, assim. E da onde que você estava em oração? Ou alguém chegou, falou, o Senhor manda dizer que você vai para a Espanha, você viu uma bandeira? Eu estava numa crise existencial, eu tinha mudado de cidade, eu estava sem uma igreja para congregar, eu não tinha uma paternidade espiritual, eu não tinha rumo, eu não tinha direção, não tinha nada. Eu estava em uma crise, assim. Com Deus, espiritualmente, estava super bem, mas eu em crise existencial. Sim. Eu estava trabalhando, eu nem lembro se...
dirigia caminhão, vendendo carro, fazendo de tudo lá nos Estados Unidos. Você ainda estava em outros trabalhos, sempre, né? sempre trabalhei muito. Eu trabalho desde os 11 anos. E aí, meu Deus, me dá uma resposta, me dá uma resposta, me dá uma resposta. E eu ouvi alguém dizer Espanha, só isso. A palavra Espanha. Quando eu ouvi Espanha, meu coração queimou. Falei, Espanha, Espanha. Acelerou meu coração. Falei, Deus, tem alguma coisa comigo na Espanha.